Bom, pessoal, vou mostrar aqui uma parte do que não ficou muito claro no trabalho anterior, que foi a parte de falsificação e defalsificação, onde eu só dei o conceito. No caso, você iria criar suas variáveis linguísticas e tal. Mas eu não mostrei de como um computador realmente entende essa parte, entendeu? Então, esse vídeo é um complemento. Então, vamos lá, vamos começar. Eu sou o Luiz Gustavo, entendeu? E vamos mostrar como o computador entende a falsificação. Esses são os tópicos principais aqui. No caso, como irei traduzir através das regras lá do sistema, que o computador interprete o resultado. E como chegar no resultado final. Aí no caso aqui vamos exemplificar com um sistema bem simples, que eu peguei como exemplo, entendeu? Para ficar bem didático. No caso, um analista de projetos de uma empresa que determina o risco de um determinado projeto. Então a gente vai chegar no denominador comum de risco, entendeu? Entender se é um risco baixo, se é um risco normal ou se é um risco alto, entendeu? Pela quantidade de dinheiro e pela quantidade de pessoas envolvidas. Então essa vai ser nossas variáveis linguísticas. No caso, as nossas regras serão: se, se dinheiro é adequado ou pessoal é pequeno, então o risco ele vai ser pequeno. Se o dinheiro é médio e o pessoal é alto, então o risco vai ser normal. E se o dinheiro é inadequado, então o risco ele vai ser altíssimo. Aqui, os nossos problemas de entrada vão ser o dinheiro pesando em 35% e o pessoal de 60%. Então, como a gente vai... Então, voltando a falar, o problema vai ser o dinheiro, que será envolvido, 35%, e o pessoal de 60%. Então, vamos ver como o computador ele vai interpretar isso, porque ele não vai interpretar em palavras, entendeu? Se o dinheiro é adequado, não sei o que, ele não vai entender isso. O computador entende por valores. Então, vamos lá. Na nossa função de pertinência, aqui, onde está mostrando, entendeu? Ela podia tá mostrada aqui também em forma de função mesmo. Só que eu peguei esse exemplo onde ela está mostrada pelo gráfico mesmo. Então, no valor de 35 para o dinheiro, na função de pertinência de inadequado, ela vai nos retornar um valor nebuloso, entendeu? De 0,25. E na função de pertinência de médio, ele nos vai retornar um valor nebuloso de 0,75. Entendeu? Então vamos lá. Inadequado, ele não vai retornar nada porque a gente não chegou nessa função. No caso de pessoal, o valor de 60 irá nos retornar um valor de 0,2 para baixo, entendeu? E que no caso é essa função daqui, de baixo, e no caso de 0,8 para alto, entendeu? Que no caso é essa função aqui. Aí, esses são valores nebulosos, que no caso desse exemplo, está definido como 0,25 sendo um valor de dinheiro inadequado. A função de pertinência de inadequado nos retornou 0,25. Entendeu? De médio, 0,75. De baixo, de pessoal baixo, 0,2. E de pessoal alto, 0,8. Então, quando a gente se tratar de dinheiro inadequado, de dinheiro médio ou de pessoal baixo e de pessoal alto, a gente não vai mais retratar é, é, por palavras, e sim por valores que já estão definidos aqui. Entendeu? Então, a gente fez o processo de falsificação para o computador entender. Aí, no caso, aqui só explicando, o valor de 35
nas funções de pertinência referentes a dinheiro, nos retornou 0,25 para inadequado e 0,75 para médio. Mesma coisa nas funções de pertinência para pessoal, entendeu? Retornando 0,2 para baixo e 0,8 para alto. Então é o seguinte, a gente agora vai obter os resultados a partir das regras. Ali são os valores nebulosos que a gente conseguiu com as funções de pertinência. Então, a partir das regras que a gente vai conseguir os valores. Que os valores impostos anteriormente ainda não significam muita coisa, entendeu? Que através das regras a gente vai avaliar, que no caso das regras existem os operadores i e ou. Aí, dependendo desses operadores, a gente vai avaliar qual dos valores vai ter maior precedência para a gente fazer a defalsificação posteriormente. Entendeu? Aí, aqui no caso da regra 1, se o dinheiro é adequado, no caso zero, porque a gente não teve nenhum valor para adequado, porque a gente não chegou na função de pertinência para isso, a gente não tocou nela, ou o pessoal é pequeno, no caso, como eu disse, a gente agora vai tratar por valores. Então, se a gente falar de pessoal pequeno, pessoal alto, de dinheiro, a gente sempre vai retratar os valores. Aí, nesse caso, no operador ou, damos a precedência ao maior número da cláusula, ou seja, o 0,2. Então, essa regra total, ela vai nos retornar apenas um valor. Cada regra vai nos retornar apenas um valor. No caso dessa regra, ela vai retornar o 0,2, porque por meio de definição, já o operador OU nos dá a precedência ao maior número da cláusula. A gente vai escolher. Vamos para a regra 2. Na regra 2, se o dinheiro é médio, 0,25 foi o valor que a gente conseguiu de dinheiro médio, e o pessoal é alto, então o risco será normal. Nesse caso, quando se tem um operador I, a gente pega o valor mínimo da cláusula, ou seja, o 0,25. Isso a gente faz isso porque já está lá nas definições, já está provado, entendeu? Então, vamos lá. E na regra 3, se o dinheiro é inadequado, então o risco é alto. Como não tem nenhum operador, então permanece o valor de 0,75. Aí, no caso, o nosso conjunto de valores obtidos através de cada regra foi 0,2, 0,25, 0,75. Só que esses valores ainda não significam nada para a gente, entendeu? São valores nebulosos. A gente não tira nenhuma conclusão deles aqui, entendeu? São 3 valores nebulosos. Então a gente precisa defasificar para obter uma saída nítida que nos dirá o valor do risco, entendeu? Aí nesse caso aqui, a gente tem que obter o centro de gravidade mostrada no gráfico, né? No caso, isso aqui, a gente vai obter isso aqui, essa área sombreada, através de uma soma. Através de uma sombra. De uma soma, que isso aqui é o centro de gravidade, né? Que é a área marrom. Aí, no caso, a defosificação, a gente vai usar essa soma, entendeu? Onde o R de A de X é uma função de pertinência, aquela lá ilustrada, a marronzinha, entendeu? Pela área sombreada. E aquilo dali aquilo poderia ser calculado através de uma integral, né? Mas usando uma soma, assim, para um cenário que não é tão, que não precise tão de, como é que eu posso dizer? No caso, quando não precisa, né, de uma precisão, tá? Me fugindo da palavra. Aí, se a gente precisar de uma precisão muito grande, aí tem várias outras formas, através de integral e tal. Mas como é uma coisa mais genérica, a gente e também em outros cenários, a gente chega em resultados bastante satisfatórios usando apenas a soma, entendeu?
Que no caso, como é uma soma, a gente vai utilizar valores de 10 em 10. Se a gente quisesse uma precisão melhor, podia ser de 5 em 5, entendeu? E a gente atribuiria aos valores nebulosos, aos intervalos de pequeno, grande, de pequeno, médio e grande. Nesse caso, 0,2 a gente atribui ao 10, ao 20, ao 30 e ao 40, se a gente acha que é pequeno. Entendeu? 0,25, entendeu? 0,75 para valores altos, entendeu? Aí, com essa soma, no caso a gente divide pelo número de vezes aqui que a gente multiplicou 0,2 e tal. Nessa soma que a gente obteve, entendeu? A gente obteve um valor de 70,4. No caso, um valor concreto de 70,4 para o risco, entendeu? Aí nisso aí cabe a interpretação de cada sistema. Se será um valor de risco pequeno, médio ou de um risco alto, entendeu? Bom, então aqui eu encerro aqui mostrando esse caso mais detalhado um pouco, né, de falsificação, que não ficou muito claro na apresentação, já que eu não disse como era que o computador interpretava. Então a gente já teve uma noção de como o computador interpreta isso. Existem várias maneiras também de fazer isso, entendeu? Eu estou passando os meus slides anteriores para quem não se lembra muito ainda, entendeu? Para dar uma clareada. E para quem quiser um material melhor falando disso aqui, entendeu? Eu peguei os conceitos do livro que o professor me mostrou, que é o livro do Ben Coppin, de inteligência artificial, entendeu? Tirei muitos conceitos de lá, na verdade aprendi de lá, e coloquei um exemplo mais simples para vocês entenderem que realmente como um computador interpreta, entendeu? E exemplos mais detalhados, mais sofisticados, vocês podem estar procurando nesse livro, como também na internet, em vários materiais que tem, entendeu? Então, encerro por aqui.